Rapaziada, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Meu nome é Cosme Sérgio e nesta feita vamos trabalhar com questões relativas ao Código Civil. Beleza? Vamos para a primeira questão. Primeira questão na tela. Com relação às disposições do Código Civil, julgue os itens. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, ao que chamamos capacidade de fato. O item está errado. Fechando aqui em mim. Na realidade, o nascimento com vida já dá alguns direitos na vida civil, como, por exemplo, o direito ao registro e uma certidão de nascimento. Só que o recém-nascido, ele não pode usufruir ainda de todos os direitos e atos ativamente da vida civil. Porque o recém-nascido, a criança, ainda não tem capacidade de fato. Significa dizer que ela só tem capacidade de direito, de gozo, de fruição. Ela não tem capacidade de fato, que é a capacidade de exercer sozinha, sem representação e sem assistência ativamente, todos os atos da vida civil. Beleza? Então, nossa primeira questão, o item está errado. Lembrando, fechando aqui em mim, que o menor de 16 anos é absolutamente incapaz para exercer qualquer ato da vida civil só por representação. Prevalece a vontade do representante. Dos 16 aos 18 anos incompletos, não sendo emancipado, diga-se de passagem, ele é relativamente incapaz. Significa dizer que ele precisa de uma assistência para alguém o assisti-lo para resolver alguns atos da vida civil. Menor de 16 anos, os atos da vida civil são nulos, só são válidos com o representante. Dos 16 aos 18 anos incompletos, os atos são anuláveis, se não tiver uma assistência. Então, a questão número 1 está errado. Vamos para a questão número 2. Acompanhe comigo na tela. Segundo o novo Código Civil, os índios são relativamente incapazes de exercer os atos da vida civil, ao que recebem a classificação de silvícolas. O item está errado. Fecha aqui comigo. Código Civil novo não trata dos índios. Quem vai tratar dos direitos do índio, inclusive para exercer os atos da vida civil, vai ser o Estatuto do Índio. Então, o Código Civil antigo, anterior ao de 2003, dizia que o índio era silvícola e dizia que o índio era relativamente incapaz. Isso é verdade. Mas no Código Civil novo não há esta classificação. Tudo bem? Aí uma coisa importante. Se você tem um índio que já vive em sociedade, já trabalha, já tem carteira de trabalho, eu posso afirmar com certeza que ele é capaz. Agora, isso não está no Código Civil. Quem trata disso é o Estatuto do Índio. Então, o Código Civil não se refere a índio. Se cair numa prova, segundo o Código Civil, o índio é capaz. O Código Civil não está falando de índio. Segundo o Código Civil, o índio é relativamente incapaz. O Código Civil também não trata disso. Segundo o Código Civil, o índio é absolutamente incapaz. O Código Civil não trata disso. Quem trata disso é o Estatuto do Índio. É uma lei específica. Então, o item 2, o item está errado. Beleza? Vamos para a questão número 3. Questão número 3 na tela. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Em se divorciando, retornam à condição de relativamente incapazes, se ainda forem menores de 18 anos. O item está errado. Fecha aqui em mim. 16 anos completos, seja homem, seja mulher, pode casar somente se os pais ou representantes legais assinarem. No caso, tem que ser o pai e a mãe. E faltando um, pode ser só o outro. Então, pode casar? Pode. Com o pai assinando e isso sendo registrado, lá no cartório. Tudo bem? Então, casou? Certidão de nascimento, certidão de casamento. A mamãe e o papai assinam. Automaticamente, a partir do casamento, maior de 16 anos, está emancipado. Se, porventura, o casamento não der certo
e os dois, maiores de 16 anos, menor de 18 anos, chegarem a se divorciar, se isso acontecer, significa dizer que eles continuam capazes para os atos da vida civil. Moral da história, não cessa a incapacidade se eles, mesmo menores de idade, se divorciarem. Se der tempo de casar e der tempo de divorciar. Eles continuam capazes. Então a questão fala, em se divorciando, retornam à condição de incapazes, ainda se forem menor de 18 anos, está errado. Mesmo se divorciando, continuam capazes para todos os atos da vida civil, mesmo que se divorcie depois. Então, mesmo sendo menor de idade, se for casar de novo, não precisa mais da autorização dos pais. Pode casar, porque o Código Civil garante isso. Tudo bem? Em se divorciando, não volta à condição, né, inicial. Então o item está errado. Beleza? Vamos para a questão 4. A emancipação pode ocorrer pela concessão dos pais, na falta do outro, um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Esse ato só tem validade se é averbado em registro público. O item está errado. Fecha aqui em mim. Emancipação tem que ser registrada. Emancipação é um fato novo. Não é uma coisa que muda uma situação que já existe. Então ela tem que ser registrada. Tudo que é coisa nova, que cria uma situação na vida civil nova, carece de registro. Certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, emancipação. Se por acaso você tiver uma situação que modifica a situação criada anteriormente, aí sim vai ser objeto, né, vamos dizer lá no cartório de averbação. Tipo divórcio, né, lá na certidão de casamento. Né? Anulação do pacto conjugal, vai ser também lá na certidão de casamento. Aí é averbação. Então, no caso de emancipação, não tratamos da palavra, né, averbação. Tratamos da palavra registro. Ela deve ser registrada no cartório. Então, nosso item 4, o item está errado. Vamos para a questão número 5. Acompanhe comigo. A tutela é o instituto de proteção àqueles que estão fora do poder familiar, como órfãos ou menores sem contato com os pais, por qualquer motivo. O item está correto. Tutela é para o menor. Fecha aqui em mim. Quem é que vai determinar quem é o tutor de um menor de idade? Um juiz. Geralmente, um parente, um tio, né, alguém próximo, um avô, uma avó, é o tutor. Ou alguém, às vezes, que não é da família. Isso acontece quando? Quando os pais estão ausentes. Quando os pais são falecidos, quando a pessoa é órfã, e principalmente acontece quando a pessoa tem patrimônio. Quando não tem patrimônio, não tem sentido ter um tutor. Então, quando tem patrimônio, é que você tem a figura do tutor. Não confunda tutor com curador. Tutor é para menor de idade. Curador é para maior de idade. Alguém está em coma, o juiz determina um curador. Ou seja, esse curador, né, vai representar a pessoa para os atos da vida civil, enquanto a pessoa estiver nessa condição. Beleza? Então, tutela para menor de idade representa o assiste o menor, e curatela, né, você representa o maior. Cuidado para não confundir. Beleza? Então, a questão 5 item está correto. Vamos para a questão 6. Imagine que Michael Schumacher seja brasileiro. Na sua condição atual de coma, ele é absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Nesse caso, é necessário que, né, esse tutor possa executar os atos da vida civil. Acabei de responder para você na questão anterior. Fecha aqui em mim. Se o Michael Schumacher está em coma, que é a situação de hoje dessa gravação, ele não saiu do coma ainda, significa dizer que ele não pode exprimir sua vontade. Se ele não pode exprimir sua vontade, nesse momento, ele é absolutamente incapaz. Significa dizer que precisa de alguém para representá-lo para os atos da vida civil. Se for na lei brasileira, o juiz vai determinar um curador. Por que que não é tutor? Porque tutor é para menor de idade. Curador, curatela é para maior de idade. Michael Schumacher, estando no Brasil, em sendo brasileiro, utilizando-se a lei brasileira, vai precisar de um curador. Então a questão 6, o item está errado. Vamos para a questão 7, acompanhe comigo na tela. Segundo o novo Código Civil,
Nem todos têm capacidade de fato, ou seja, de exercer esses direitos. Alguns precisam ser representados ou assistidos pelos responsáveis legais. O item está certo. Fecha aqui em mim. Nem todo mundo tem capacidade de fato, capacidade para exercer ativamente os atos da vida civil. Muitos só têm capacidade de direito, de gozo, de fruição. Não tem capacidade de fato. Beleza? Tudo bem? Por exemplo, menor de 16 anos, absolutamente incapaz. Ele precisa de um representante. Maior de 16, menor de 18 anos, precisa de um assistente para representá-lo. Menor de 16 anos, o ato é nulo, se não tiver o representante. Maior de 16, menor que 18 anos, o ato é anulável, se não houver um assistente que o assista, esteja junto com ele, no momento de executar e exercer algum ato da vida civil. Beleza? Tranquilo? Então a nossa questão número 7 está correta. Vamos para a questão número 8. São incapazes, relativamente a certos atos da vida civil, os que por deficiência mental tenham o discernimento reduzido. O item está correto, relativamente incapaz. Fecha aqui em mim. Junto com os maiores de 16, menores de 18 anos, junto com os pródigos, aquele que dilapida o seu patrimônio, junto com os drogados, aquela pessoa, né, que por uma determinada situação está drogada, um viciado, em tóxico ou em bebida, alguma coisa, são relativamente incapazes. Significa dizer que necessitam de alguém para assisti-los, senão os atos são anuláveis. Eles podem ser interditados e nomeia-se, no caso de um maior de idade, um curador. Beleza? Então a questão 8, o item está correto. Vamos para a questão 9. Acompanhe comigo na tela. A existência da pessoa natural termina com a morte. Segundo a lei brasileira, não admite-se morte presumida. O item está errado. Fecha aqui em mim. Existe morte presumida, sim. Por exemplo, uma pessoa, né, foi declarada desaparecida, uma pessoa foi declarada morta, né? Ou seja, um juiz pode declarar isso sim. Aí tem aquela situação da guerra, né, que passou um determinado tempo que a pessoa que estava em perigo iminente de vida. Então, é possível decretar sim a morte presumida. E nesse caso, o juiz vai determinar a data da morte. Então, existe a morte normal, natural, ou a morte presumida. Morte natural, você tem todos os fatos. Morte presumida, o Código Civil trata disso, mas a morte presumida também vai ser decretada por um juiz. Então, a nossa questão número 8, né, quando fala que não se admite a morte presumida, o item está errado. Vamos para a questão 10, que também tem a ver com isso. Próximo aí, ó, questão 10. Pode ser declarada a morte presumida, olha que coisa interessante, quando foi extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Perfeitamente. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente pode ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Questão número 10, o item está correto. Ratifique o que eu falei agora há pouco para você. O cara estava em perigo de vida. Foi esgotada todas as buscas? Foi. O juiz, por sentença, pode declarar a morte presumida e, além de decretar a morte presumida, a data provável do seu falecimento. Fechando aqui em mim. Então, existe morte presumida, existe morte natural. Guarda essa informação. Informação importante. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, questão número 11. Acompanhe comigo na tela. Serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Questão número 11, o item está correto. Realmente, nascimento, casamento, óbito e emancipação, de fato, carece de registro. Fechando aqui em mim. Você vai ter registro quando? Quando você tiver uma situação que seja uma situação nova. Quando é que você vai ter a averbação? Quando você tiver uma situação que modifica uma situação já existente. Então, rapaziada, vamos agora para a questão número 12. Acompanhe comigo na tela. Far-se-á averbação em registro público as sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio,
a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. O item está correto? Fecha aqui em mim. Já falei para você agora há pouco o que é registrado e o que é averbado. Registro é uma situação nova. Nascimento, casamento, óbito e emancipação. Averbação é algo que muda, modifica uma situação anterior. Então, olha só, o restabelecimento da sociedade conjugal, anulação de casamento e divórcio, vai ser averbado. Por quê? Porque muda uma situação anterior, que seria, nesse caso, a mudança com relação ao casamento. Então, a questão número 12 está correto. Alguma coisa de reconhecimento de paternidade, averbação, porque muda a situação já existente, que seria a certidão de nascimento. Beleza? Tranquilo? Então, item 12, o item está correto. Questão número 13. Acompanhe comigo na tela. São pessoas do direito público interno, os municípios, as autarquias e as empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal. O item está errado. Olha só, município e autarquia, né, é direito público sim. Agora, fecha aqui, empresa pública como a Caixa Econômica Federal é direito privado. Essa questão é uma questão interessante, porque isso não está definido no Código Civil. O Código Civil diz que direito privado é fundação, associação ou sociedade. Tudo bem que a Caixa Econômica Federal é uma SA, ou seja, é como se fosse uma sociedade, né? Que é uma sociedade bancária, né? uma SA, que seria uma sociedade anônima de capital fechado. Mas é considerada uma sociedade, não tem problema. Então a Caixa Econômica Federal é regida pelo direito privado. Então o item está errado. A União, os estados, DF, municípios e autarquias são regidos pelo direito público, segundo o Código Civil. Sociedade, fundação e associação, regidas pelo direito privado. Então, nossa questão número 13, o item está errado. Vamos para a questão 14. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros. Ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte deles culpa ou dolo. O item está absolutamente correto. Fecha aqui em mim. Imagine que eu sou funcionário da Caixa Econômica Federal, estou dirigindo o carro no horário de trabalho, né, para a empresa. E nesse meio tempo, bati o carro e de repente deu um prejuízo para um terceiro. Esse terceiro, ele vai processar, não a mim, motorista da Caixa Econômica Federal, funcionário, ele vai processar a Caixa Econômica Federal. Ela que responde quando eu tiver dolo, ou nesse caso eu tiver culpa, imperícia, imprudência ou negligência. A Caixa responde. Só que a Caixa pode perfeitamente entrar com uma ação de regresso, uma ação regressiva contra o funcionário, contra aquele funcionário especificamente. Beleza? Então, nesse caso aqui, a questão 14, o nosso item está correto. Vamos para a questão 15. São pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades e as fundações. O item está corretíssimo. Lembrando que a Caixa Econômica Federal, fechando aqui em mim, vai entrar na questão da sociedade. Porque a Caixa Econômica Federal, em especial, como exemplo, é uma empresa pública. É uma SA de capital fechado, onde todas as ações com direito ao voto pertencem à União. Por isso, ser uma empresa pública. Beleza? Tranquilo. Vamos para a questão 16. Acompanhe comigo na tela. As pessoas jurídicas encerram suas atividades exclusivamente pela deliberação dos membros. O item está errado. Fecha aqui em mim. Você pode encerrar uma sociedade por deliberação dos membros, ou você pode encerrar uma sociedade por decisão judicial, por uma liquidação judicial. Tudo bem? Ou seja, você pode também por via judicial, por deliberação dos membros ou por via judicial. Então, nosso item está errado. Vamos para a questão 17. Acompanhe comigo na tela. Decai em 2 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado a partir da publicação de sua inscrição no registro. O item está erradíssimo. Por que está errado? Porque não é 2 anos, é 3 anos.
segundo o Código Civil, são 3 anos. O direito de anular a constituição de uma pessoa jurídica por defeito do ato respectivo. Então, são 3 anos, não são 2 anos. Então, o item está errado. Vamos para a questão 18. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. O item está correto. Lembrando que, segundo o Código Civil, se tiver administração coletiva, né? Uma microempresa individual, onde você tem um sócio só, logicamente, é somente uma pessoa que vai deliberar. Lógico, né? Então, nesse caso, seria algo coletivo, decisões coletivas. Tudo bem? Ou seja, o Código Civil fala disso, mas está falando especificamente de uma determinada situação. Então, a questão 18, o item está correto. Questão 19 na tela, meu filho. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigação sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da empresa. Ele pode determinar isso? Pode. O item está correto. Fechando aqui em mim. Primeiro, desconsideração da pessoa jurídica. Ou seja, você indo nos bens da pessoa física que é dono da empresa. Só um juiz pode determinar. Primeira coisa. Segunda coisa, não é fácil conseguir essa desconsideração. Não é fácil, é difícil. Tem que comprovar confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Tudo bem? Então, em regra, se eu tenho, por exemplo, uma SA, a responsabilidade vai até a integralização das ações. Se eu tenho uma empresa limitada, a responsabilidade do sócio vai até a integralização do capital social. Aí reside a sua responsabilidade, se ela for limitada. Beleza? Ou seja, se ela é limitada ou uma empresa dividida em ações, significa dizer que o patrimônio da pessoa física não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. Significa dizer que, nesse caso, né, dificilmente você consegue executar os bens da pessoa física para pagar dívidas das pessoas jurídicas. Ressalvado, segundo o Código Civil, por ordem judicial, se comprovar o desvio de finalidade. Uma empresa, né, que começou a fraudar as pessoas, uma empresa que comprovadamente é uma empresa que está lá, né, para fazer algum ato danoso e assim sucessivamente. Beleza? Então, 19 item está correto. Vamos, porém, para a questão 20. Questão 20 na tela. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. O item está correto. Fechando aqui, um exemplo que eu dou, por exemplo, são os ciganos. Vive mudando. Exemplo, cada mês está num local diferente. Naquele local que ele está, é o seu domicílio. Qualquer local que ele for achado, se não tiver uma residência fixa. Segundo o Código Civil, residência com ânimo definitivo. Beleza? Então, a questão 20, o item está correto. Questão 21, ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o local onde foi encontrada. Está correto. Segundo o Código Civil, fecha aqui. Eu não tenho uma residência habitual, o local que eu for encontrado vai ser o meu domicílio. O item está absolutamente correto. Vamos lá para a próxima questão. Questão 22. O domicílio do município é o lugar onde funcione a residência oficial do prefeito. Errado! Fecha aqui em mim. O domicílio do município é o local onde esteja a sua administração municipal. Administração municipal. Não é onde reside o prefeito. Domicílio da União, DF, domicílio do Estado, do território, a capital, domicílio do município, onde funcione a administração municipal. Esse vai ser o seu domicílio para os atos da vida civil. Beleza? Então, questão 22, o item está errado.
Vamos para a questão 23. Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas por cada uma de suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, que ela corresponder. O item está correto. Fecha aqui em mim. Eu estou falando de uma multinacional. Se eu tenho uma multinacional e tenho uma sede no Brasil, ou seja, uma filial, o local onde ela está vai ser, nesse caso dessa filial, o seu domicílio. Se por acaso tiver sede em vários locais, cada local vai ser o domicílio para aquele ato, para aquela situação, para a vida civil, segundo o nosso querido Código Civil. Beleza? Vamos para a questão 24. Considera-se o domicílio do militar o lugar que exercer permanentemente suas funções. O item está errado. Não é onde ele exercer permanentemente suas funções. É o local onde ele servir. Lembrando, fechando aqui em mim, que o Código Civil fala claramente, da Marinha e da Aeronáutica. E ele fala claramente que se for da Marinha, se for da Aeronáutica, aquela questão marinha, ficar mudando, então o navio fica viajando, aeronáutica, ficar se locomovendo pelo território nacional. Ou seja, o domicílio para os atos da vida civil vai ser o local onde existia a sede do comando em que eu estou hierarquicamente subordinado. Estou hierarquicamente subordinado a um comando lá do Rio de Janeiro. Meu domicílio é o Rio de Janeiro. Estou hierarquicamente subordinado a um chefe, a um comando que esteja lá em Porto Alegre. Meu domicílio vai ser Porto Alegre. Ou seja, João Pessoa, meu domicílio é João Pessoa. E assim, sucessivamente. Beleza? Vamos para a questão 25. Nos contratos escritos, poderão seus contratantes especificar domicílio, onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações dele resultantes. O item está certo. Eu posso determinar o domicílio. O domicílio pode ser escolhido. Ou seja, você tem um contrato de locação e você determina aquele domicílio, Ou seja, você escolhe aquele domicílio que a gente chama de domicílio eleito. Pode ser eleito? Sim. Aí no contrato de locação tem assim, fica eleito o domicílio, ou seja, de tal local, para dirimir qualquer dúvida com relação ao contrato. Então, para aquele contrato, para aquela situação, você pode eleger o domicílio. 25 item está correto. Exemplo, eu moro no Distrito Federal. Eu tenho um imóvel alugado, eu alugo um imóvel, por exemplo, em Porto Alegre. Então, naquele contrato de locação lá do imóvel de Porto Alegre, eu posso eleger o domicílio Porto Alegre para discutir aquele contrato, daquela situação lá da vida civil. Beleza? Então, a questão 25, o item está correto. Então, a gente termina aqui, queridos, essa parte de Código Civil, que é uma parte muito importante para efeito de prova de concurso. Vou ficando por aqui. Um abraço todo especial para você em qualquer parte do país. Um abraço especial.